uma dica, uma sugestão que também serve para a gente. Eu vou pedir primeiro para você se apresentar, Rê, fique à vontade. Então, meu nome é Renata Vieira de Freitas Chique, aí no mundo terapêutico, mais conhecida como Renata Vieira, né? Eu sou terapeuta integrativa, faço parte do Círculo Saudável, eu sou Reiki nível de mestrado, trabalho também com os florais de bar, que eu adoro, gosto muito. Se der tempo hoje, eu queria até compartilhar aqui uma mensagem, né? Uma flor, um floral que eu tirei para gente. Trabalho também como coach. E no Círculo Saudável, atualmente, a gente faço parte trabalhando com os pacientes oncológicos, levando o reiki e o relaxamento, né? E então, acho que é isso. Sou mãe, né, de dois adolescentes, né, dois jovens, vamos dizer assim. Quantos E anos? acho que é jovem. O meu filho tem 20, minha filha tem 17, Ah, já né? são. Um é pré-adulto aí, o outro já é adulto já. É, é É que verdade, da mãe a gente sempre é menorzinho, né, é filhinho, né? verdade. É, Mas é bom falar isso também, né? Além do seu lado profissional, essas suas questões familiares, sociais sim, também, né? Tudo é, isso entra na questão de organização de tempo, de atividades, de funções que a gente exerce, né? sim. E assim, eu também sou formada em administração, então trabalhei também bastante tempo em consultoria de empresas, né? Também na área financeira. Então, isso é uma coisa que eu queria falar um pouquinho hoje também, dessas, né? Porque hoje as finanças, as nossas finanças são uma preocupação também, né? Então, eu quero dar uma palhinha também. Estou com vontade, eu escrevi bastante coisa aqui, vontade de falar bastante coisa, mas vou tentar ser breve, né? Que eu consiga Imagina! passar a mensagem, Bem, fique à né? vontade então, dentro da sua organização aí do seu roteirinho, para passar o que você deseja falar para gente. Tá, eu pensei em falar assim, primeiro começar, o que que é a saúde integrativa, né? Pode ser que alguém que esteja assistindo não tenha a mesma visão que a gente tem, a gente que trabalha com a saúde integrativa. Então, na saúde integrativa, a saúde, ela vê o ser como um ser integral formado pelo ser espiritual, não necessariamente uma religião, mas algo que toque o coração, que dê um propósito de vida, mas a espiritualidade, né? Aquilo que ele acredite como um sentido de vida, o seu porto seguro, aquilo que traz um pouquinho de paz, aquilo que traz confiança e fé, principalmente num momento como agora, né? Então tem assim ele é formado também pelo ser mental, né? Pelo pilar mental, formado pelos pensamentos, pelos conhecimentos, e hoje, assim, a nossa mente também está vivendo um turbilhão de pensamentos, de dúvidas, né? Mas também, por outro lado, um momento que talvez a gente possa utilizar o nosso tempo para novos conhecimentos, né? Então, eu vejo sempre para os dois lados. A parte do emocional, que hoje, assim, quando a gente fala, por exemplo, o emocional e também o físico, né? Então, são os quatro pilares que formam a saúde. Então, a saúde integrativa vê como um equilíbrio desses quatro pilares. E dentro do coaching, a gente sempre começa o processo perguntando da situação atual, né? Para você vislumbrar um cenário no futuro. Então, se a gente começar, que cenário eu posso vislumbrar no futuro? A gente não sabe, a gente não desconhece, a gente desconhece nesse momento. A gente utiliza a roda da vida, que divide em várias áreas da nossa vida, né? Família, relacionamento familiar, íntimo, trabalho, espiritualidade, várias áreas que compõem a nossa vida como um todo. E hoje, então a gente escolhe uma área, escolhe um tema para a gente trabalhar num período e chegar naquele cenário. No entanto, hoje, todas as áreas praticamente estão dentro da nossa casa, né? E a gente está Estão meio tendo que bagunçadas. a gente está tendo que organizar tudo isso, é família, é trabalho, são as atividades, as rotineiras, né? Tudo que a gente tem que fazer todos os dias.
E quando a gente analisa a situação atual, né? Como é que está isso quando a gente olha para esses 4 pilares, né? Esses 4 pilares, eles estão muito envolvidos com essa parte emocional, de sensações, emoções e pensamentos, de incerteza, de insegurança, de medo, né? De muita ansiedade, né? E aí eu estava pesquisando, estava olhando assim que então a gente tem tido picos de ansiedade muito grande, porque são muitas incertezas, são muitas informações. Então, aquilo que acontece do outro lado do mundo, a gente também é afetado, a nossa emoção também é aflorada, também é tocada, né? E então, assim, é importante saber de onde vem essa ansiedade, né? Nós estamos vivendo um nível de estresse muito alto, acima da média, acima do que a gente conhecia, né, até então. E esse estresse atípico, ele gera uma falta de controle. A gente percebe que a gente tem total falta de controle e poder diante disso, porque é tudo desconhecido, né? Uhum. E o nosso cérebro, ele precisa ter a sensação de ter poder e controle. Quando ele não tem, ele se perde. E aí começam as reações incabíveis, os julgamentos, as críticas, as brigas, né? E assim, quando a gente está num ritmo normal de vida, a gente costuma reclamar um pouco da nossa rotina, né? Falar, porque eu tenho tudo isso para fazer, porque eu não tenho tempo, porque eu tenho isso e tal. No entanto, a nossa rotina diária, ela nos dá esse poder, ela nos dá esse controle, porque é como se eu tivesse um norte, como se eu soubesse para onde minha vida está caminhando, né? Então, eu vou fazendo as minhas escolhas, vou fazendo os meus planejamentos financeiros, meus planejamentos profissionais, de carreira, pessoais, né? Então, você tem mais ou menos um norte, você sabe mais ou menos para onde você quer ir. E agora, a nossa rotina foi para o espaço, né? Aquilo que era conhecido, o nosso dia a dia, virou tipo. Eu até tenho brincado, tenho falado assim, que parece que a gente tomou um caldo daquele bem forte e que a gente está tentando se levantar, mas a gente não consegue perceber se o céu está acima ou se está abaixo, né? Então a gente está, à medida do possível, caminhando dentro dessa novidade, Ô, né? Rê, Oi, fazendo umas abordagens aqui também. tá. É possível para quem tem a espiritualidade um pouquinho mais trabalhada, um contato maior com a espiritualidade, consiga levar essa questão de controle e poder com mais leveza? Se a gente acreditar que está tudo dentro de um plano maior, está tudo dentro de uma organização, seja da natureza, ou seja de um Deus, o que for, e a gente tiver essa confiança de que existe um fluxo que está organizando as coisas. A gente tem que fazer a nossa parte, mas a gente pode acalmar um pouquinho, deixar o controle para esse fluxo maior organizar. Sim, com certeza. Eu acho que nesse momento é até um chamado para isso, né? Quer dizer, onde está para cada um, né? Onde está a sua espiritualidade? O que te traz um pouco mais de calma? Onde está o seu refúgio, né? Então a gente fala muito da respiração, do relaxamento, né? E eu percebo assim no meu dia a dia, eu comecei a fazer a minha sugestão que eu vou fazer, eu comecei a colocar em prática. E quando eu percebo no dia a dia, já estou com a respiração curta, já estou agitada, já estou pensando no monte de para. Mas aí eu não paro a respiração diafragmática, né? Aí depois, se você quiser falar um pouquinho sobre ela, né, para algumas pessoas que talvez estejam aqui e não conheçam. E aí eu percebo que eu consigo já entrar no outro estado e ir me acalmando, né? Mas essa questão da espiritualidade, eu vejo como nos pilares ali, talvez nesse momento, um dos principais, né? É como se ele fosse o espelho, como se ele fosse a base, porque aí você acredita que isso tudo tem um propósito, né? Que isso tudo não está acontecendo por acontecer, né? É um chamado que a gente está tendo, né? Para ter um olhar diferente para a nossa vida. Como é que a gente estava conduzindo a nossa vida? Como é que a gente pode fazer a partir de então, né? Então, assim, diante das instabilidades,
o que eu posso fazer agora? Né? O que está ao meu alcance? E eu percebo assim um enfrentamento, né, assim, de cada um, porque é assim uma grande oportunidade do autoconhecimento. Então, em Uhum. muitos momentos, a gente se percebe fazendo, falando alguma coisa e se dá conta de algo nosso que às vezes a gente não gosta muito, mas é o momento de acolher. A gente fala muito de autocuidado, né? Então, é esse acolher. Falei, puxa, tudo bem, eu tenho isso, eu sou assim, o que que eu posso fazer agora? Então, eu Uhum. já passei por alguns momentos e até queria falar para as pessoas que estão assistindo, se acontecer isso, vai no cantinho, chora, alivia o coração, depois faz uma prece ou escuta uma música, faz o que te faz feliz, né? Busca esse lado da espiritualidade e fala, o que eu posso fazer de diferente agora que eu tenho essa percepção? Eu não vou acordar amanhã diferente, mas vai ser um passo a passo, vai ser um cuidado, né? E eu tenho visto muito assim que essa questão da máscara, né, de oxigênio do avião. Respirador? Então, não, a máscara de oxigênio mesmo, né? Que eles falam, primeiro coloque a sua e depois coloque a Ah, dos outros. Então, agora é um momento, um convite para esse olhar, né? Em primeiro lugar. Quer dizer, o que a vida está querendo? Agora eu falo que não é nem mais convite. Antes a vida dava uns convites, né? Mandava uns recadinhos. Eu acho que agora, assim, eu tenho a sensação de falar assim, criançada, acabou a brincadeira, cada um para sua casa, do meu jeito. Ontem eu estava conversando com uma amiga e disse assim, acho que agora está cada um no seu cantinho, no cantinho do pensamento, né? Da reflexão. E então, mas falando assim da espiritualidade, eu vejo como o esteio, como a base, sabe? Extremamente importante nesse momento, né? que- E você quer falar mais alguma coisa, Ti? Não sei. não, pode Minha primeira dar experiência, né? Assim, continuidade. também você vai me dando os toques aí, tá bom? E então, assim, eu tenho visto muito essa. Quando a gente fala, por exemplo, dessa questão, né, do poder e do controle, que às vezes a gente, de uma certa forma, vai enganar um pouquinho o nosso cérebro, né? Fala assim, ó, tá acontecendo um monte de coisa lá fora que eu não tenho controle, eu não sei o que está acontecendo e eu não posso fazer nada com relação àquilo. Mas o que eu posso fazer aqui dentro da minha casa? O que eu posso fazer comigo? O que eu posso fazer diferente? Né? Então eu vejo muito assim como uma oportunidade de mudança, de reinventar, de ser criativo. Né? A gente antes ia lá para o instituto, ia lá para o hospital para oferecer o nosso trabalho. Né? Como a gente pode fazer hoje de forma diferente? Talvez conversar com o paciente, conversar com alguém? Não sei, a gente vai ter que cada um ir buscando formatos diferentes, mas assim, isso não cabe, isso não dá para fazer, mas será que eu não sei fazer alguma outra coisa? O que eu posso fazer? Né? Então eu tenho visto muito assim, a minha sugestão até assim é de tentar ir montando um plano diário, né? Onde a gente vai se readaptando a toda a circunstância. Por exemplo, aqui, eu vou dar o um exemplo aqui em casa. Aqui em casa estávamos em duas pessoas, então tinha a nossa alimentação, a nossa coisinha tudo organizada, tal. E mudou tudo, né? Quer dizer, agora somos em quatro, dois carnívoros, duas vegetarianas e não sei o quê. E aí como é que a gente organiza? E a gente cada um com um horário diferente, homeschooling, home office. E aí, de procurar ir se organizando, né? E quando a gente está assim falando em família, então, de que forma a gente pode tratar toda. Aí a gente tem essa questão também do. Ih, tá travando um pouquinho, Voltou? Rê, eu não sei se Você sumiu para mim. voltou. Se tiver alguns outros aparelhos ligados na internet, é legal desconectar e deixar só o celular para ver se fica melhor aqui a conexão. Oi? Se tiver mais aparelhos aí ligados na rede, na internet, é legal tirar eles da internet para que o celular tenha mais Mais autonomia? conexão, uma conexão Tá, melhor. Aqui em tá casa, quando eu estou joia. nas lives, eu desligo o computador, por exemplo, assim, a internet do Mas computador. vamos ver aqui, tá todo mundo, cada um num canto aqui, né? Mas eu vou desligar aqui, peraí. Mas Cada agora um. melhorou também.
Melhorou? Acho que eu vou segurar aqui também, talvez que fique melhor. Eu vou desligando aqui, peraí. É, então, assim, essa questão de a gente tentar esse planinho diário, né? Como é que vai ser o nosso dia amanhã? Ah, eu tenho uma reunião tal horário. Ah, eu tenho aula de tal horário a tal horário. Então, como que a gente pode fazer? Puxa, mas a gente também precisa dar uma ajeitada na casa, precisa fazer comida. Então, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Então, existe uma tríade do tempo que fala, que divide as atividades, né? Quando você vai fazer um planejamento, que divide as atividades em circunstancial, urgente e prioritários. Hoje em dia, tá um pouco difícil de a gente fazer essa avaliação, né? Assim, porque parece que tudo é urgente, tudo entrou assim num pacotão. Então, assim, a minha sugestão é de tentar fazer essa análise diária, né? Como que a gente vai se organizar para o dia de amanhã? O que que a gente pode fazer? Como a gente pode se ajudar? Como que a gente pode se adaptar, né, a essa nova rotina? Porque a gente sabe que a gente vai precisar se alimentar, a gente vai precisar ter as coisas no almoço, né, no café da manhã, no almoço, no jantar, no lanchinho, para quem gosta de lanchinho. E como que a gente vai se organizar com isso? Então, a minha proposta é, assim, é de tentar tornar a vida mais prática possível no que não for prioritário, né? Então, assim, a gente batendo os olhos na nossa casa, na nossa rotina, a gente até consegue identificar, falar assim, puxa, isso eu posso deixar de lado, isso eu posso deixar. Não, isso aqui é importante, então como que eu vou fazer? Ah, isso aqui eu preciso de ajuda. Como que o outro pode me ajudar, né? Então eu tenho visto muito assim como é o passo a passo, é um momento após o outro, né? Então, assim, a gente acolhendo as nossas emoções, é a gente acolhendo o nosso momento difícil, porque acho que todo mundo está passando por isso e a gente ainda vai passar, né? A gente não sabe o que vai acontecer para frente. Então, é ter esse olhar para si mesmo, para os outros, numa questão assim de um respeito, né? Pelo outro, pelo espaço do outro, pelo jeito do outro, porque de vez em quando dá umas tretas, né? Vem umas coisas. Puxa, não, mas a gente não está afim de brigar agora, né? Então, o que que a gente pode fazer? Vamos conversar? Puxa, eu Conversar, falei, né? é, Conversar e e muito fazer os acordos, né? Cada um fazer esse acordo. bem, Isso eu posso fazer agora, nesse horário, eu posso te ajudar na casa nesse momento, eu cuido da comida, eu cuido da janta, e saber o que que você pode fazer, em qual momento, o que o outro precisa. Esse momento ele precisa de silêncio, então eu vou aproveitar para fazer outra coisa. E uhum, tudo acordos. Eu fiz isso nesse final de semana, confesso que deu uma tranquilidade. Eu já tinha feito, mas como o cenário está mudando toda semana, eu estou refazendo toda semana. Então, eu conversei com o marido, fiz os meus acordos com ele, de rotina de casa, de trabalho. Daí, como a gente está dando suporte para as mães também, daí eu fui falar com a minha mãe, ele foi falar com a sogra dele, fui saber o que que elas precisam, que suporte a gente pode dar. Então, estando conversado dentro de casa, a gente pode também conversar com os de fora para alinhar esses suportes. Daí depois que eu conversei com todo mundo da família sobre a posição de cada um, eu fiquei bem mais tranquila, porque agora eu sei aonde eu posso, onde eu não posso, quem pode ajudar como, e ficou bem melhor para toda a família, viu? Tá todo mundo mais tranquilo com a situação. ah, eu acho que isso é super importante, né? Eu acho que é esse a nossa oportunidade nesse momento. E tá bem aí, tá? Deu uma falhada aqui, tá bom? Agora eu vou. E então, eu acho assim que são esses combinados que são extremamente importantes, né? E eu costumo falar assim que a comunicação é como a música, né? Dependendo do tom que você dá, o intérprete vai expressar o melhor dele. E dependendo do tom que você dá o tom errado, não tem acordo, né? A música não sai, o intérprete não alcança o tom que ele precisaria alcançar. Então, a nossa comunicação é um olhar para isso, né? Para a comunicação. Como é que eu estou me expressando? Como é que eu estou dando a primeira nota? Como é que eu estou dando tom ali, né? Eu não conheço muito de música, mas assim, como é que eu estou iniciando, então, essa proposta, né, de expressão, né? Então, para mim tem trazido muita reflexão, muita mudança, né? Então, assim, puxa, não foi mal, não foi legal o que eu falei. Então, nada de pedir desculpa, falar, vamos fazer diferente, porque eu acho que nesse momento
as pessoas estão com os sentimentos à flor da pele, com a emoção à flor da pele. Então, é um cuidar mútuo, né? E não Uhum. só da gente dentro de casa, mas também de quem a gente pode, você falou, né? Da sua mãe, da sua sogra, não sei o quê. Então, é esse cuidado. O que a gente pode fazer? Por exemplo, quando a gente fala, a gente se emociona quando a gente vê, escuta as notícias lá do outro lado do mundo, né? Mas eu tô aqui, o que eu posso fazer? Eu tenho feito prece, né? Assim, que para mim isso é importante. Então, tem o grupo de Reiki que eu comentei, a gente faz, né, as vibrações de Reiki. Então, isso para mim me preenche o coração. Então, eu sei que eu estou fazendo alguma coisa para eles. Às vezes a gente não consegue e tá tudo bem, né? Tem dia que a gente não tá bem e tá tudo bem. Então, esse Uhum. momento é um momento muito de cuidado mesmo, né? E é o passo a passo, momento a momento. Puxa, agora eu não tô legal. Agora eu não tô legal, mas daqui a pouco eu vou ficar. E daqui a pouco eu vou conseguir fazer diferente, né? Mas essa questão do planinho diário é interessante, assim, até tentar cumprir, não muito para, dei um tique na atividade, não, mas para a gente ter essa sensação de que eu tô no controle, pelo menos parcial ali, né? Que eu tenho um poder sobre as atividades do meu dia, né? Então, assim, e essas reflexões, né? Eu notei aqui, o que eu posso começar do zero, né? O que eu posso fazer diferente? Como eu posso simplificar? O que realmente é prioritário? O que eu posso deixar de lado? Então, eu vejo assim muito como uma oportunidade de desapego também. Porque às vezes a gente quer as coisas muito do nosso jeito, mas, putz, acabou isso, entendeu? Para mim ficou muito claro um dia que eu falei assim, eu não tenho controle nenhum, né? Quando eu descobri que o remédio que eu tomo lá podia me. Se acontecer, aconteceu. Então, o que eu posso fazer? Eu posso viver o agora, eu posso viver esse momento, né? Então, que eu viva da melhor forma possível, né? E então, assim, eu tenho visto muito assim essa proposta assim do voltar-se ao simples, né? A simplicidade, ao básico, a reciclagem. O que que eu tenho dentro de casa que eu posso doar? O que que eu tenho dentro de casa que eu posso ajudar alguém, que eu possa, né? E aí, quando eu falei de proposta, né, do planinho, eu pensei de sugerir assim mesmo colocando esses pilares da saúde integrativa, né? Então, todos os dias, reserve um tempinho para o seu lado espiritual. O que enche o seu coração? O que serve como porto seguro? Né? O que te traz propósito de vida? Reserve um tempinho. Pode ser que você tenha que acordar um pouco mais cedo. Eu estou acordando 5 da manhã, né? Mas assim, reserve um tempinho para isso. Reserva um pouquinho, um tempinho para o seu emocional, para ouvir uma música, fazer uma coisa que você gosta, fazer alguma coisa artística, ou então, em determinado momento, chegou ali, travou, deu vontade de chorar, chora, para e chora, né? É, na parte mental, né? Assim, muito da meditação, o silêncio, o próprio estudo, né? Às vezes a gente sempre teve vontade de ler um livro, de fazer um curso. É claro, a gente, na primeira semana, a gente teve uma enxurrada de informações. Aí dava vontade de abraçar tudo, fazer um monte de coisa, mas a nossa rotina não comporta tudo isso. Então, vamos selecionar uma coisa que a gente sente que nesse momento vai nos fazer bem e que, quem sabe, pode trazer algo de importante para o futuro também, né? Ou então, de repente, dar aula na internet, não sei, alguma coisa, né? Algum dom, algum talento que cada um tenha e que possa oferecer para outras pessoas, né? E assim, quando a gente fala do físico, né? Então, a gente até falou um pouquinho, então a proposta era assim, de levar a praticidade para o dia a dia, a simplicidade, a cooperação, esses combinados, a prioridade. Por exemplo, a gente estava acostumado a ter a nossa casa de uma certa forma, né? Quem tinha quem ajudasse. Hoje em dia não vai ser diferente, então a gente vai ter que deixar algumas coisas de lado. E procurar nos finais de semana, em momentos que a família, ou então que quem mora sozinho, né? Às vezes fazer alguma atividade que goste, em família, fazer uma atividade juntos, né? Vamos fazer uma comidinha diferente, vamos beber alguma coisa, vamos fazer um joguinho, vamos ler um livro juntos, né? De colocar isso no dia a dia e de procurar cumprir.
né? Mas colocar metas possíveis, né? Que eu tenho amiga que na primeira Sim. semana fez uma planilha perfeita, dela não conseguiu cumprir, no final do dia ela chorava, 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 Sim. que ela achava que ia dar conta de colocar tudo em um dia dela só, sendo que ela tinha que reaprender a trabalhar como home office, a lidar com o filho que estava em casa. Então, é colocar metas possíveis, e se não for possível hoje cumprir tudo aquilo, ser flexível, ser gentil consigo mesmo, e aliviar um Sim. pouquinho para a rotina de amanhã, adaptar, né? Não precisa É. se desesperar porque não deu conta hoje. Sim, não vai ter que responder, né? Não vai tirar nota, nada disso, né? É extremamente importante essa autogentileza, né? Extremamente importante nesse momento. E aí, quando a gente fala assim do tempo, né? Então, a gente até falou já um pouquinho dessa proposta do planinho diário e passo a passo, momento a momento, e falando um pouco assim do financeiro, né? Que é algo que a gente que deve estar todo mundo Está preocupado preocupando. nesse momento, né? Quer dizer, puxa, eu não tenho mais o meu rendimento, já teve um corte, já tive negociação, pediram para reduzir, como é que faz, né? Então, assim, a sugestão, assim, quem não tem o hábito de ter uma planilha onde ali eles coloquem as entradas, né, e as saídas, procurar fazer isso, porque isso também vai dar um certo controle, um certo poder e uma autonomia, né? Por exemplo, de avaliar ali dentro daquela estrutura das despesas, o que eu posso diminuir, o que eu posso retirar, né? É claro que nessa retirada, a gente até conversou bastante aqui em casa, nessa retirada eu preciso estar consciente de como que eu estou, o meu papel na economia como um todo, né? Quer dizer, puxa, então eu vou negociar com a pessoa o quanto eu posso pagar, o quanto fica bom para ela, eu ganha-ganha, né? Então eu vejo assim, a gente está bem nessa coisa, é o ganha-ganha, não é o ganha-perde, não é Uhum. né, como a gente já viu, e eu acho que agora a proposta é de mudança, né? Assim, para a gente se reestruturar nesse novo mundo que está aí aparecendo para a gente, vai ser eu acredito que vai ser esse o formato, né? Então eu posso oferecer isso está bom para você? Vamos negociar o que fica bom para mim e para você, e ter um equilíbrio nessa negociação, né? Uhum. E então, assim, nessa avaliação da planilha, então observar isso, né? Puxa, esse daqui se eu retirar dois desse, eu tenho um desse, então ainda estou movimentando aquela empresa, vamos dizer assim, né? Vou colocar o exemplo, por exemplo, meu filho morava em São Paulo lá, então tinha internet lá em São Paulo, ele não está lá, ele está aqui. Então eu falei assim, então vamos, a gente vai estar pagando a internet aqui, então vamos pedir o que eles podem fazer lá. E eles congelaram a conta, né? Por um Uhum. período de 120 dias. Então, fazer um pouco essa análise e observar como eu posso fazer com que a economia esteja em movimento, né? Eu tinha, por exemplo, tinha a faxineira, ela não tem vindo mais. O que eu posso fazer para ajudá-la? Eu não posso falar para ela assim, você não vem mais e você não ganha mais. Não posso fazer isso, porque ela precisa, né? Então, assim, que cada um pode fazer, né? Diante dessa nova situação. E então, assim, eu não sei, eu até posso, depois, se alguém precisar de alguma ajuda nesse sentido, de até ajudar a fazer essa planilha, né? Hoje em dia a gente tem o Excel que ajuda bastante, ela vai fazendo as Uhum. continhas, ali a gente pode ir fazendo linha a linha, a somatória, tudo mais. Isso também dá um olhar, porque a gente pode avaliar, falar assim, puxa, eu estou gastando muito aqui, posso diminuir aqui, esse aqui é mais importante. Então você vai começando fazendo esse jogo, né? Uhum. De forma que o que a gente está recebendo hoje que comporte aquilo que a gente está consumindo, né? Então Uhum. você mantém um movimento, mas dentro das suas possibilidades, e aí fica mais claro também. Porque aí você também tem um controle e um poder que nesse momento, para a gente individualmente, na nossa rotina, se torna importante, E né? olhar novamente cada uma das contas, porque como a vida mudou, é como você colocou, né? Eu tinha um plano de internet no celular que era para quando eu estivesse fora de casa, um super plano de internet. Agora eu estou dentro de casa, eu já tenho meu Wi-Fi. Então eu diminuí o meu Uhum, plano do celular.
o banco, conta empresarial, emitia tantos boletos por mês. Agora não vai emitir boleto nos próximos meses. Então dá para negociar também com o banco uma baixa da tarifa. Então é o que você falou, colocar conta por conta e ver, esse daqui eu preciso nesse momento que eu estou mais em casa? Sim. Ou não preciso? Essa empresa vai sentir ou não, né? É o que estão falando Aham. também, né? Os grandes, eles vão sobreviver, claro que vai ter um impacto, mas eles vão sobreviver. Os menores, como você falou, por exemplo, da sua diarista, né? Esses vão precisar de um olhar mais atento, de ter mais um cuidado. Mas a empresa da internet do celular, provavelmente ela vai passar tranquilamente por esse período. Então dá para a gente enxugar ali um pouquinho. Ah, mas são 5, 10 reais, mas são 5, 10 reais que já vai lá no final do mês, depois de 3 meses, né? A gente está prevendo aí pelo menos 2 meses, que vai ser o período crítico, já vai dar uma diferença no final, né? Acho que todo pouquinho vale a pena. Sim, com certeza. E sem contar que agora toda essa avaliação financeira vai mudar, né? Porque os custos que a gente tinha fora estão diferentes hoje, né? Assim, a gente está cozinhando em casa, está fazendo em casa, de vez em quando pede uma coisa ou outra, mas tudo isso está sendo reorganizado, né? E eu falo assim, uma atividade que acabou ficando assim ainda maior do que era é de supermercado, né? Porque aí você vai no supermercado e você tem todo aquele ritual, né? Eu já tinha um certo ritual, mas agora piorou. Então eu falo assim, putz, eu vou no supermercado uma vez só, vou comprar e vou o mínimo de vezes, abasteço e até para diminuir o risco, né? O contato e tudo mais, né? É, O risco de ficar saindo e tal. Mas é todo um olhar, mas um olhar gentil, né? Sempre gentil. Essa eu acho que é a palavra mais importante nesse momento. Qualquer pilar que a gente vá olhar ali, formando a saúde integrativa, que a gente tenha esse olhar gentil, que a gente não se cobre além do que a gente pode fazer, né? E ter em mente esse passo a passo, momento a momento, né? Eu acho isso tem me feito muito bem. Hoje, por exemplo, meu quarto lá eu comecei a fazer um negócio, deu horário, porque aí eu falei assim, 8h30 chegou a coisa de casa. Tá lá para fazer. Não sei se vai dar tempo de fazer hoje, mas isso para mim não é prioridade hoje, né? hum, Então, a gente ter esse olhar mais gentil para nós mesmos, para nossa vida, levar a praticidade, desapegar daquilo que não tem mais valor, né? Olhar, porque a gente está dentro de casa, a gente às vezes bate o olho assim em alguns lugares e fala assim, puxa, não preciso disso, né? Isso aqui eu posso tirar, posso facilitar o meu dia, posso deixar mais leve. E eu acho que é isso, essa a oportunidade agora, né, que a vida está nos trazendo nesse momento, porque a gente não sabe amanhã. Daqui a pouco tem um pronunciamento aí, a gente não sabe o que vai ser, né? hum. Então, o que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer amanhã, né? E aqueles projetos mais futuros, né? A gente pensando lá, voltando no coaching, né? Falando assim, aqueles projetos que eu tenho para o futuro, eles vão sendo alimentados pouco a pouco no dia a dia, mas vai ter que deixar eles um pouquinho mais de lado nesse momento, para não gerar ainda mais ansiedade, né? Hum. E então é isso, assim. Aí depois, assim, é, eu queria depois dividir aqui com vocês o floral que eu tirei para gente, né? Talvez para finalizar e para ver assim como tem tudo a ver com o que a gente está falando. Que legal. Bem, sobre organização, se alguém quiser colocar algum comentário, como está se organizando em casa, ou fazer alguma pergunta, fica à vontade. Eu acho que é bem legal isso mesmo, da gente. Eu acho que a gente tem que agradecer a oportunidade da gente ter uma casa, da gente poder estar dentro dela, um lar protegido. Se a gente mora sozinho, se a gente mora com a família ou com algum amigo, de ter essa possibilidade de ter um lugar seguro, protegido, é o que estão falando. Não encare isso como uma punição, mas sim como uma Uhum, proteção, né? Eu sim, vejo meu lar como meu porto seguro, o meu ninho, tem algumas é, frases referente a lar, casa que eu adoro, assim. Então, para mim, estar em casa é sempre muito confortável. Mesmo depois, quando você faz aquela viagem dos sonhos, chega uma hora que a viagem cansa, e daí você quer o seu é, chuveiro, o seu travesseiro, né? Então, agradecer essa possibilidade que a gente tem de ter um lar, né? E é o que você é, falou, olhar para cada canto desse lar, fazer uma releitura ali, uma reciclagem, ver o que
o que você precisa mesmo, ou o que pode ser compartilhado, doado agora nesse momento, esses acordos internos aí. Aqui em casa tá um barato, assim, porque a gente foi se ajustando a cada semana. Essa é a terceira semana, na verdade, né, que a gente está vivendo isso, então agora já está num ritmo mais tranquilo, já tem o ritmo da limpeza da casa, o ritmo da comida, o horário do yoga, o horário da live, né? Então agora parece que as coisas estão entrando um pouquinho mais no ritmo, mas a gente sabe que isso na verdade, a previsão é que final de abril e maio a coisa fique mais grave. Então isso provavelmente vai sofrer algumas alterações ainda aí nos próximos meses. Mas é isso, olha com calma, ressignifica cada setor da sua vida, lista o que é prioridade, o que dá para fazer hoje, o que pode ficar para amanhã, o que pode ser compartilhado, né? Ter esse olhar gentil e amoroso aí. Você falou do floral, se você quiser compartilhar com a gente. A gente já está aí com quase 40 minutos de live, acho que é um bom momento para fechar. Tá. Eu vou. Dá para ver a flor? Dá para É ver? empate? É que aqui fica Empate. espelhado, é aquela, sei, empate, é isso? Para ver assim, para ver a flor, né? Assim, a cor dela, né? Ela parece uma orquídea, né? É rosa, assim, rosa é a cor do amor, né? E achei muito linda, assim. Ela tem, aqui tem uma, eu uso esses florais e nessas cartinhas ela tem uma afirmação atrás. Aí eu vou até falar, depois eu termino com ela. Mas assim, tem um livro da Carmen Monari. Tem um horário aí, viu? Não. Não, Tem um não. horário que a gente. Não? Assim, tem um livro da Carmen Monari, que ela é uma grande estudiosa, uma médica estudiosa dos florais de Bach, que tem assim qualidades da alma. Eu vou ler para vocês. Qualidades da alma a serem trabalhadas para o floral de Impatiens, né? Então, a paciência. A paciência a ser desenvolvida por nosso eu, de conseguirmos nos aquietar e trabalhar ativamente em nosso ritmo interior, para que ele direcione o nosso ritmo exterior. Saberemos seguir o fluxo da energia, passo a passo, em direção ao sucesso de nossas realizações. Paciência quer dizer condescendência, benevolência em relação aos nossos semelhantes. Ele vai conduzir o ritmo de nossa energia vital, que atua em nosso ímpeto, passo a passo, por todos os pontos vitais e atingindo o equilíbrio, mobilizando a ação criativa em nossa vida. A paciência é companheira da perseverança. Ambas são as pedras angulares para atingirmos nossas metas. Aí uma outra qualidade, né, da alma a ser trabalhada, que ela fala aqui, é conviver em fraternidade. Então, é assim, é aprender a desenvolver o trabalho em grupo, respeitando o ritmo de cada indivíduo. Cada pessoa realiza bem seu trabalho externo, se está em equilíbrio com o seu interior. É um ritmo peculiar a cada um. É aprender a respeitar a individualidade do outro, sem as interferências do nosso eu. Senão, acabaremos na solidão. Eu achei tão lindo. Falei assim, Perfeito! achei Você tão podia assim, ela fotografar essa carta. Vou dar uma sugestão. Você pode fotografar essa carta, postar com esse texto e a gente compartilha no círculo também. Ou você me tá manda, bom, ou você publica na sua página e eu compartilho, ou você me manda e eu publico. tá Porque tem bom. tudo a ver mesmo. Sim, totalmente, né? E aí, só para terminar, eu vou ler então aqui a afirmação da cartinha, que tinha a foto. Eu aceito o fluxo da vida e o ritmo dos outros. Paciência com processos cria liberdade em minha alma. Eu estou respirando com cada momento. Meu coração pulsa dentro da sagrada experiência do tempo. Nossa, Linda, perfeito. né? Ou não é um presente, né? É,
É o momento mesmo. Estou até emocionada aqui. Ah, que Acho gostoso, muito positivo, né? né? Para finalizar, Alguém tem fez mais alguma alguma coisa? pergunta? Não, não fizeram Não, nenhuma acho que não. Acho que pergunta. É. Então fica como sugestão aí, da gente vai compartilhar depois a imagem desse floral, dessa flor, a mensagem também que você leu, porque está em sincronia total. Oi, Araceli, linda, uma aluna querida também que nos acompanha sempre. Para a gente compartilhar essa leitura Uhum. que você fez, que realmente tem tudo a ver com esse momento. Essa live fica aqui online. É o Dudu colocando, empates é show É, demais. Essa também live terapeuta fica aqui floral, né? disponível por 24 horas e a gente também está colocando todas as lives que a gente fez lá no YouTube. Hoje à noite essa live já vai estar lá também. Tem sido um Joia, período muito Gi. rico de troca, de conversas, de compartilhamento aqui. Eu estou gostando bastante dessa Sim, experiência. é, né? Muito bom, muito bom. Rê, Adorei. muito, eu também. Muito obrigada por compartilhar o seu tempo aí, colocar a gente dentro dessa sua rotina de hoje aí, do seu Ai, planejamento. adorei. É um prazer. E quem sabe futuramente a gente faz mais coisas assim, né? Ideias ficam Sim, ventilando por aqui. é. Então, eu sempre falei para você que é uma alegria fazer parte do Círculo Saudável, né? Para mim é um presente, né? Obrigada pela presença de todas, obrigada, Araceli, Obrigada. pelo carinho. Shirley, você chegou agora, a gente está encerrando, mas a live vai ficar aqui disponível. E amanhã a gente vai falar com a psicóloga Aline Perfetti. Tá bom? Grande Joia. abraço, fiquem bem. Tchau, gente.